Fala pessoal, tudo bem com vocês? Segundo bloco da nossa aula, dando continuidade. Coloquei o óculos aqui, tirei a lente porque é melhor de óculos aqui. E queria agradecer a atenção de todos vocês e vamos dar continuidade de onde paramos. Então, na primeira questão, a gente viu uma questão sobre a Declaração de Pequim e agora a gente vai dar continuidade, vamos tratar dessa outra questão. Então, olha aí, a questão é de 2024, Prefeitura de Manaus também, da mesma banca e BFC, tá? Uma questão mais teórica que vai trabalhar aí a parte conceitual dos direitos humanos, que também é muito importante para nós. Então, olha aí, os direitos humanos são direitos essenciais. O próprio enunciado já traz essa informação para a gente. Olha que importante, então, pessoal. Os direitos humanos são direitos essenciais para que o ser humano seja tratado com a dignidade que lhe é inerente. Então, pessoal, não preciso nem dizer, olha como é importante esse enunciado. Ele traz informações importantes para a gente. Falar em direitos humanos e falar em dignidade da pessoa humana é falar praticamente a mesma coisa. Concordam comigo? Então, que seja tratado com a dignidade que lhe é inerente e aos quais fazem jus todos os membros da espécie humana. Beleza? Tranquilo, sem maiores dificuldades. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das características dos direitos humanos. Então, ele quer saber da gente quais dessas alternativas vai trazer aí uma característica dos direitos humanos. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vocês acham aí que a característica dos direitos humanos é a individualidade? Letra A, né? Bom, letra B é a alienabilidade, né? Eles são alienáveis. Ou letra A, eles são individuais. Letra C, a taxatividade, eles são taxativos. Letra D, a renunciabilidade. Ou a letra E, a indisponibilidade. Esses direitos são indisponíveis, pessoal. Então, submeto a vocês a essa questão, né? Então, os direitos humanos são direitos aí que têm algumas características. E eu pergunto para vocês, qual dessas alternativas vai trazer aí exatamente essa característica que a gente precisa? Então, olha só, pessoal, é óbvio que os direitos humanos não são individuais, são direitos coletivos. A letra A a gente podia descartar de cara. Né? Individualidade é absolutamente errado. A alienabilidade, eles são alienáveis? Não, né, pessoal? Também sabemos que a letra B se encontra errada. Nós vamos ver. Eles são taxativos ou eles têm um campo em aberto, né, pessoal? Eles também não são taxativos. Eles podem ser renunciáveis? Eu posso renunciar a esses direitos humanos? Também não. E letra E, eles são indisponíveis. Aqui sim, uma característica correta dos direitos humanos. Então, nosso gabarito aqui seria a letra E. Mas vamos dar uma olhadinha nas principais características dos direitos humanos. Então, olha só. Historicidade. O que seria historicidade, tá? Primeiro detalhe importante, pessoal. Os direitos humanos são históricos, eles vão se construindo ao longo do tempo. Né? É importante frisar que um importante marco dos direitos humanos, 1945, tá? Fim da Segunda Guerra Mundial e nascimento da ONU. A banca pode querer saber se você sabe desse marco teórico. Tá? Então, em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o nascimento da ONU, que os direitos humanos começaram a efetivamente a se desenvolver num plano internacional, tá? Mas cuidado, nós já tínhamos desde a OIT, né, em 1919, que eram direitos garantidos aos trabalhadores, desde o primeiro pós-guerra. Mas foi a partir de 1945 que esses direitos humanos eles podem ser compreendidos de maneira conjugada. Né? É errado a gente falar numa sucessão de direitos, como se houvesse uma substituição de uns aos outros. Não, eles foram sendo agregados. Tá? E
a partir da sua necessidade, eles foram sendo unidos. Então, a primeira característica importante dos direitos humanos é a historicidade. Além da historicidade, pessoal, nós vamos ter também a universalidade, né? Esses direitos, eles são feitos para todos os seres humanos, basta a condição de ser pessoa humana para que eu possa invocar a proteção desses direitos, tanto no plano interno quanto no plano internacional. Isso independentemente de sexo, raça, credo religioso, afinidade política, status social, econômico, cultural. Então são direitos humanos, são direitos chamados universais. Dizer que os direitos humanos são universais significa que não se requer qualquer outra condição além de ser uma pessoa humana. Isso já é suficiente, tá? Todas as pessoas humanas são dotadas desses direitos, são dotadas dessa mesma dignidade, universalidade. Uma terceira característica é a essencialidade, né? Olha só, eles se referem à essência de ser humano, né? São supremos, eles têm uma posição normativa específica, são valores supremos do ser humano, né? Ainda mais quando a gente leva em consideração a prevalência da dignidade humana, seu conteúdo material, relevando-se essencial também pela sua posição normativa. Então, nós temos o conteúdo material, dignidade da pessoa humana, e conteúdo formal, sua posição normativa. Tá? Cuidado, pessoal. É possível falar em direitos fundamentais fora do rol de direitos previstos nos textos constitucionais. Tá? Essa característica dos direitos humanos se faz presente ainda nos estados onde nós temos preâmbulos dos tratados internacionais respectivos em vários textos constitucionais. Por exemplo, no peruano de 1993 e no argentino de 1994, nos preâmbulos das constituições que reconhecem, tá, a hierarquia diferenciada desses direitos humanos ali em vigor. Então, nós temos que são direitos históricos, são direitos universais, são direitos essenciais. Bom, letra D, são direitos irrenunciáveis, pessoal. Nós não podemos renunciar a esses direitos, tá? Pois eles estão ligados à condição humana. Tá? Diferentemente do que ocorre com outros direitos subjetivos, esses direitos são chamados de irrenunciáveis, tá? E isso se traduz na ideia de que a autorização de seu titular, por exemplo, o seu titular ele não resolve utilizar. Isso não quer dizer que ele está autorizando qualquer violação do seu conteúdo, tá? Eles são direitos irrenunciáveis, tá? Não há liberdade que justifique a renúncia a um direito humano ou em nome do qual possa autorizar aí uma violação do seu direito. Então são direitos irrenunciáveis. Letra E, inalienabilidade, pessoal. Olha só, tem tudo a ver com a questão. Não é possível vender, não é possível dispor, não é possível transferir ou ceder os direitos humanos, tá? Um grande exemplo do que eu estou falando é o caso dos anões. Na França, alguns anões aceitavam pagamento em dinheiro para ter ali, para serem arremessados através de um canhão, né? Veja, essa situação foi declarada inaceitável, pois os anões estavam vendendo aí a sua própria dignidade, os seus próprios direitos humanos. Isso é possível, pessoal? Não é possível, tá? Inalienabilidade, tá? Os direitos humanos são inalienáveis, eles não permitem a sua desinvestidura por parte do seu titular. Eles não podem ser transferidos, cedidos, nem de maneira onerosa, nem gratuita a outra. Mesmo que haja o consentimento do agente. Então, podemos dizer que esses direitos são indisponíveis, inegociáveis. Né? Então, é assim pelo fato que esses direitos são reconhecidos pela ordem internacional por terem destinatários que sofreram violações a seus bens jurídicos. Razão pela qual a sua singularidade impeditiva de qualquer ordem de transferência ou cessão.
Outra característica desses direitos humanos, pessoal, é a sua inexauribilidade, tá? Esses direitos humanos, eles não deixam de existir, eles não são inexauríveis, né? Pelo contrário, eles se complementam, tá? Então, esses direitos humanos, eles têm a possibilidade de expandir, nós podemos acrescentar novos direitos a esses direitos a qualquer tempo. Isso está escrito lá no parágrafo 2º, artigo 5º da Constituição Federal. Olha só, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não, pessoal, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República do Brasil seja parte. Então, esses direitos não são inexauríveis, eles podem aumentar. Então, olha só, percebe-se aqui que a Constituição, pela expressão não exclui outros, a própria Constituição diz ser plenamente, ser duplamente inexauríveis os direitos nelas consagrados, uma vez que esses direitos podem ser complementados tanto por direitos decorrentes do regime e dos princípios adotados por direitos dos tratados internacionais. Basta que o Brasil seja parte. Outra característica é que esses direitos são imprescritíveis, né? Veja, mesmo se não há uma criação de uma nova Constituição, não se pode admitir a restrição de direitos humanos. Uma nova Constituição que venha querer restringir direitos que já estejam aí implementados. Então, nós não podemos, tá? Imprescritibilidade. São os direitos humanos imprescritíveis. Veja, eles não se esgotam com o passar do tempo. Eles podem ser vindicados, requeridos a qualquer momento, tá, pessoal? Não se justificando a perda do seu exercício pelo advento da prescrição. Então, nós não podemos falar, seu direito humano prescreveu. Isso não existe, tá? Os direitos humanos, eles não perdem ou divagam no seu tempo. Isso vale para qualquer coisa? Não, pessoal, cuidado. Em alguns casos, existem limitações expressamente impostas pelos tratados internacionais. Aí é uma outra coisa. Por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela vai dizer, olha, as petições ou comunicações sobre violações de direitos humanos, eles têm um prazo para ser apresentado à Comissão Interamericana. Qual que é esse prazo? 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado de sua decisão definitiva. Mas, como regra, esses direitos são imprescritíveis também. Certo? Bom, continuando, pessoal, são direitos indivisíveis, interdependentes, interrelacionados. Cuidado com essas expressões. Olha, são indivisíveis, eles são interdependentes e são interrelacionados. Não é possível que as pessoas tenham apenas partes dos direitos humanos. Eles vão acabar tendo todos esses direitos, tá? Além disso, os direitos humanos são direitos complementares. Então fica aí. Indivisibilidade, interdependência e interrelacionalidade, pessoal. Cuidado com essas palavras. Ó, indivisibilidade, interdependência e interrelacionariedade. Uma última característica que eu queria falar aqui com vocês, pessoal, é a indisponibilidade, que parece muito com a irrenunciabilidade. É impossível que nós abrimos mão aí desses direitos, uma vez que são direitos inerentes à nossa própria condição humana. Certo? Bom, eu queria falar de mais um que não está aqui, tá, pessoal? Que é a vedação ao retrocesso. Tá? Os direitos humanos devem sempre, cada vez mais, agregar algo de novo e melhor ao ser humano. Não pode o Estado proteger menos do que já protegia anteriormente.
Então, os estados estão proibidos de retroceder em matéria de proteção dos direitos humanos, pessoal. Só posso aumentar, eu não posso retroceder, tá? Então, se uma norma posterior ela revoga ou nulifica uma norma anterior, que era mais benéfica, tá? Essa norma posterior ela é inválida, porque ela viola um princípio internacional do chamado vedação do retrocesso, né? Proibição de regresso, não retorno, olha só outros nomes. Proibição de regresso, não retorno, ou também chamado efeito clique. Tá, pessoal? Não pode. Os tratados internacionais de direitos humanos, da mesmas formas que as leis internas, também não podem impor restrições que diminuam ou nulifiquem direitos que já foram consagrados, tanto no plano interno quanto na própria ordem internacional. Nesse sentido, vários tratados de direitos humanos já contêm cláusulas a prever que nenhuma de suas disposições, isso é muito interessante, né? Vários tratados já têm essa informação, olha. Nenhuma de suas disposições pode ser interpretada no sentido de limitar o gozo e o exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de qualquer dos Estados partes. Eu não posso ter esse retrocesso. Um exemplo disso é o artigo 29b da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. Né? Em várias manifestações do STF, o ministro Celso de Mello já falava: o princípio da proibição do retrocesso impede que, em temas de direitos fundamentais de caráter social, sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social que ele vive, tá, pessoal? Então veja que não é possível eu retroceder em matéria de direitos humanos, tá, pessoal? Então cuidado com isso. E só para relembrar algumas características modernas aí dos direitos humanos: indivisibilidade, interdependência e interrelacionalidade, né? Essas características elas estão fortemente ligadas à proteção dos direitos humanos no plano internacional, tá, pessoal? Nós vamos analisar todas essas características aí mais para frente. Tudo bem, pessoal? Então, antes aí da gente passar para a próxima questão, nós vamos fazer também mais um intervalo aqui, mais um bloquinho, né? Já estamos completando aqui nossos 20 minutos. Nosso compromisso aqui é a gente fazer de 20 em 20 minutos. E para a gente não começar uma próxima questão, na verdade eu vou até deixar a próxima questão aqui para a gente, tá? Olha só, uma questão de 2024 também da banca IBFC, mas agora ela vai tratar sobre a Convenção Americana CADH, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, também chamado de Pacto de São José da Costa Rica. Cuidado, esse pacto data de 1969. Então, a respeito desse pacto, assinale as alternativas verdadeiro ou falso. Tá? Mas isso a gente vai retomar na próxima aula. Até daqui a pouco, pessoal. Um grande abraço e já já nós retornamos. Valeu!